Salve concurseiros e estudiosos de plantão, professor Ronaldo, dando continuidade àquela sequência de aulas sobre legislações específicas da Polícia Rodoviária Federal. Bom, se você já está caindo aqui de paraquedas, você já dá uma olhadinha nas videoaulas gravadas, disponibilizadas aqui no YouTube para vocês. Tem aula específica já, tem duas aulas sobre legislações da PRF, legislações de natureza administrativa, claro, para que você entenda sobre o plano de cargos e salários da Polícia Rodoviária Federal, para que você entenda como receber, então, a famosa indenização de fronteira, como fazer um serviço voluntário remunerado. Então, a gente já tem aqui um conjunto de aulas. Hoje, nós vamos trabalhar sobre competências da Polícia Rodoviária Federal no que tange ao Decreto 1655. São competências institucionais, lembre-se disso, são competências de toda a instituição, não é só do policial rodoviário federal. Claro que ele é o agente público munido do conjunto de atribuições responsáveis para executar, atribuições de responsabilidade para poder executar, então, essas competências institucionais. Óbvio, né? Sem sombra de dúvidas. Mas, sem delongas, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa moral pro tio aqui, dá essa moral pro professor, e a gente vai colocando sempre mais conteúdo útil e relevante para você que está nessa peleja de fazer concurso público, de estudar para concurso público, para então conseguir a sua tão sonhada aprovação e tomar posse. Chama pro churrasco, tá bom? Vamos para a tela, vamos para aquelas apresentações formais, já que se você não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou o Ronaldo Paiva, né? Pompa de professor aqui passa longe, eu sou um colaborador, alguém para contribuir com você no seu desenvolvimento, né? Então aqui, Polícia Rodoviária Federal, nós estamos estudando as legislações da Polícia Rodoviária Federal, já passando aqui para a gente poder já saber o que a gente vai estudar hoje, né? Qual é o bate-papo, né? Qual é o bate-bola que a gente vai fazer. A gente vai falar sobre o decreto 1655, vamos iluminar isso aqui, que é muito importante, 1655 de 1995, e teve sua ampliação de competências pelo artigo 47 da Lei 9.662, olha só, de 2019. Muito importante que você veja que essa atualização aconteceu há pouquíssimo tempo, tá? Há pouquíssimo tempo. Então as chances de serem cobradas de você são consideravelmente altas, tá? Houve mudanças consubstanciais no decreto 1655? Não houveram essas mudanças, mas algumas nomenclaturas novas, a inclusão, por exemplo, do termo circunstancial de ocorrência, alguns entendimentos que você precisa ter. Para quem já está acostumado comigo, sabe que eu não gosto de dar rodeios, né? Eu vou direto ao foco, direto àquilo que você precisa para poder fazer a prova. Hoje, só a título de curiosidade, é a terceira aula disponibilizada no YouTube. A próxima aula vai ser só resolução de questão, tá? Só resolução de questão. O máximo que eu aguentar, a gente vai resolver questões aqui de legislações específicas da Polícia Rodoviária Federal. Claro que com explicação profunda. Explicação rasa ali, não. Certo e errado, não. Tem que ser por que está certo, por que está errado. Essa é a forma certa de se estudar, que é o método reverso de estudar. Você estuda através da questão, revisando o conteúdo que você já tem. Mas deixa isso para uma aula específica sobre técnicas de estudo. Aqui vamos falar de conteúdo. Essa é a proposta e a gente não vai fugir dessa proposta. Vamos começar com esse quadrinho aqui bem legal. O que é a Polícia Rodoviária Federal? Primeira coisa que você tem que saber é que ela é um órgão constituído pela própria Constituição Federal. Então ela é um órgão permanente, tá? Ela é um órgão permanente. Quando eu falo que ela é um órgão permanente, também pode aparecer na sua prova esse nome aqui, ó. É um órgão original. Por que é um órgão original? Existe órgão falso, Ronaldo? Não, não é isso não. É porque é um órgão originário da própria Constituição Federal. Da própria Constituição Federal, lá no artigo 144, eu vou encontrar então aquela relação de órgãos, né, originários focados para a segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis dos Estados, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros do Estado e agora as Polícias Penais. Então essa é a relação que a gente tem de órgãos, são órgãos, tá? São órgãos da administração pública direta que atuam na segurança pública relacionados lá. Originalmente foi criado, esse órgão foi criado direto pela Constituição, por isso que ele é um órgão permanente, é um órgão originário, é um órgão original. Tranquilo? Até aqui bem sussa, bem suave, mas por ser um órgão,
ele precisa estar sujeito a uma cadeia hierárquica, tá? Não falo de subordinação em si, mas dentro de uma cadeia hierárquica. Ele precisa estar dentro de algum lugar, né? Se é um órgão, ele está dentro ali, do ente, claro, da União. Polícia Rodoviária Federal é um órgão da União. Mas para fins de organização eu preciso deixar isso bem claro. Bom, ele vai estar lá no Ministério da Justiça. Mas em que aspecto ele vai estar no Ministério da Justiça? Ele está dentro do escopo regimental do Ministério da Justiça. Assim, só para que você entenda isso de uma forma bem clara e bem direta. Para a Polícia Rodoviária Federal comprar viatura, comprar veículos para trabalhar, ela precisa de um corpo funcional para promover uma licitação. Ela precisa de dotação orçamentária, ela precisa de recursos humanos para poder, então, gerir o seu pessoal. Todo esse custo de estrutura, infraestrutura, logística é totalmente, inteiramente da Polícia Rodoviária Federal? Não. Para fins de controle financeiro e orçamentário, a gente tem o Ministério da Justiça, que faz esse destacamento, centralização do dinheiro, depois faz a distribuição. Lá tem a Polícia Federal também, inclusive. Então, dentro do regimento interno do Ministério da Justiça, nós vamos encontrar a Polícia Rodoviária Federal. Coloca isso aí no seu material, porque é muito importante, porque ela integra, tá? Ela integra, vamos botar aqui, cadê a caneta? Ela integra o regimento interno do Ministério da Justiça. Logo, ela se encontra dentro da estrutura do Ministério da Justiça, tá? Ela se encontra dentro da estrutura do Ministério da Justiça. Agora, para fins de redundância, né? Mas é aula, é importante que você saiba disso. Ela tem um campo de atuação, um campo macro de atuação. Eu gosto sempre de falar disso. Isso não inibe a possibilidade da Polícia Rodoviária Federal atuar em outras áreas também. Só que ela é criada especificamente para atuar nas rodovias federais. Esse é o seu campo de atuação. É a nossa delimitação geográfica, né, de competência. Claro que ela vai atuar também nas adjacências, né? Eu estava dando aula sobre isso, aí a aluno me perguntou: uai, professor, e se um cara sair correndo e sair da rodovia? Ela saiu, acabou a jurisdição, tipo filme americano, né? Isso aqui não é mais minha jurisdição. Primeiro que não tem nada a ver, nosso ordenamento jurídico não é isso, tá? É competência. Mas se ela está diante de uma situação de flagrante, ela vai continuar na busca e captura daquele indivíduo que saiu correndo para dentro da cidade, município, e assim vai. Mas aqui, ó, só quero que você entenda, a macro atividade dela é exercida nas rodovias federais. Então, por eliminação na sua prova, você já sabe, nas rodovias estaduais ou distritais, no caso do Distrito Federal, ela não vai atuar, né, especificamente, ela não vai fazer uma blitz dentro de uma rodovia estadual. Mas ela pode apoiar, claro, mas a atuação dela, rodovias federais. Coloque isso aí no seu material, porque é muito importante. Ela atua, a caneta está falhando, nas rodovias federais. Esse é o campo de atuação da Polícia Rodoviária Federal. É muito importante que você não tenha dúvidas em relação a isso, não caia em nenhuma casca de banana na sua prova. A Polícia Rodoviária Federal pode atuar na rodovia do Estado de São Paulo. Opa, peraí, a competência dela é rodovia federal, tá bom? Rodovia federal, não estadual. Muito importante, não erre isso na sua prova. Natureza da sua atividade. Aqui é um ponto onde a gente já vai fazer um comparativo, né, do próprio decreto 1655 com o artigo 47, que faz essa ampliação desse escopo de natureza. Então, vou colocar aqui, só para que você veja, ó, vou colocar aqui a letra seca da lei. Realizar o patrulhamento ostensivo, ó, executando. Essa é a natureza da atividade dela. Ostensiva, tá? Ostensiva. Executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e a incolumidade. Aqui é só balela, é aquilo que a gente já sabe, instituição policial, manutenção da ordem pública. Agora, o vínculo dela, dentro da sua atividade ostensiva, é preponderantemente focado na sua atividade de trânsito. Preponderantemente focado na sua atividade de trânsito. Mas veja, não é uma fiscalização em si do veículo que está com a documentação vencida. Não, ela trabalha na segurança pública. Segurança pública. Claro que ela faz fiscalização, ela multa, sem sombra de dúvidas.
mas a ideia é combater a criminalidade. Essa é a ideia, tá? Da Polícia Rodoviária Federal. Ela faz parte do escopo do artigo 144 da Constituição Federal, então ela trabalha com segurança pública. Agora, o que eu preciso me ater nesse aspecto aqui da legislação? Quando ele me fala que a natureza da atividade dela é ostensiva, então eu já sei que ela usa um uniforme, né? Ela não usa farda, a Polícia Rodoviária Federal não usa farda, farda é militar, ela usa uniforme e as suas viaturas são caracterizadas, né? Todos os seus utensílios de trabalho são caracterizados, viatura, helicóptero, embarcações e assim vai. Perfeito. Mas ela pode trabalhar também na atividade judiciária, e quando eu falo polícia judiciária, eu falo que é investigação. Ela pode trabalhar no sentido de investigar? Pode, tá? Ela pode trabalhar na atividade repressiva. Além da ostensiva, ela também pode trabalhar na atividade repressiva. Então, o primeiro ponto de diferença que você precisa colocar no seu caderno, no seu material para estudar, é que ela também atua. Isso é advindo do artigo 47. Então, puxe uma setinha e coloque aí, ó, também atua na atividade repressiva. Vem aqui comigo. Se você não sabe essa distinção entre ostensiva e repressiva, com certeza você deve ser um cara ou uma mulher que estuda bastante direito penal. Todo mundo quer ser polícia, é apaixonado por direito penal, mas na necessidade mesmo precisa entender a administração, né? Faz parte. Eu gosto também de direito penal, mas sou apaixonado por direito administrativo. Mas entenda o seguinte, lá no direito penal você tem o que a gente chama de interstício crimes, né? Uma fase de cogitação, preparação, execução e consumação do crime. Estou usando isso como exemplo, só como um pano de fundo para você entender, tá bom? Naquela fase ali de cogitação e preparação, a gente ainda não fala de crime, ainda não aconteceu nenhum crime, né? O crime começa quando dá-se início à execução, tá? A execução. Então, tudo que eu posso prevenir antes de começar o crime propriamente dito, né, na execução, isso aqui tem uma característica preventiva, né? Então, o cara pega uma faca para matar um desafeto, vê uma viatura da polícia, o que ele faz? Opa, eu não vou não, se eu for eu vou preso. Então, o papel da polícia naquele sentido foi totalmente eficiente. Ela preveniu o crime. Mas vamos supor que o cara começa a execução com o intuito de consumar, ele quer matar, né? O ânimos necandi, a vontade de matar, e ele vai lá para essa finalidade. O que aconteceu aqui? Já aconteceu o crime. Na execução já começa o crime, né? Mesmo que seja na fase tentada, na modalidade tentada, mas já começou. Daqui para frente eu tenho uma fase repressiva da polícia. A polícia agora ela vai buscar cercear a agressão ou retribuir dentro de um processo de autoria e materialidade que vai ter uma condenação penal, chamada sentença. Então veja que a parte repressiva ela começa pós-crime. A Polícia Rodoviária Federal ela atua na ideia de prevenção, obviamente, mas concorda comigo que quando ela está diante de um flagrante delito, dali para frente ela está diante de uma função, de um aspecto repressivo, né? Então, repressivo. Isso também pode aparecer para você dentro da ideia de investigação. A Polícia Rodoviária Federal pode investigar, a gente vai ver aqui, inclusive, como competência institucional. Mas o que ela investiga? Ela investiga situações relacionadas ao trânsito, não é qualquer situação, é simplesmente ao trânsito. Até por isso, você está estudando física para poder fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal. Para que diacho você está estudando física? O que você acha? Porque você vai fazer perícia, vai fazer um processo pericial ali de algum tipo de crime de trânsito, que envolva, por exemplo, colisão, vítima, sei lá, né? Vai buscar autoria e materialidade para saber se houve crime ou não houve crime, né? Se houve só um indício por enquanto. Entenda que isso é um processo investigatório, repressivo, pós-crime. A Polícia Rodoviária faz isso também, meu amigo, faz isso. Claro que a atividade dela é preponderantemente, coloque isso, ó, essa é a sua atividade preponderante. Preponderante significa dizer que é a principal, simples assim. Ela foi criada para prevenir, né? Tal qual a polícia militar. A polícia militar usa farda militar. Qual é a ideia? É uma polícia ostensiva, administrativa, tá vendo? Ela vai buscar a fiscalização prevenindo o delito. É simples, é bem legal estudar
é quando a gente estuda ali na Polícia Rodoviária Federal as ideias da polícia no campo administrativo. Show de bola? Vamos para o próximo tópico, então vamos falar sobre multa. Multa, tão famosa multa. Qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal nesse sentido aqui? Vamos colocar. O primeiro aspecto que eu preciso saber é que a polícia, instituição, na figura dos seus agentes, ela tem competência para aplicar. Redundante, parece, né? Parece, mas vamos lá. Além de aplicar a multa, você sabe, é um ato administrativo vinculado. Você viu a infração de trânsito, você não pode se omitir, você tem que multar, tá bom? Você tem o dever-poder de agir em nome do Estado nesse caso. Só que além de multa, né? Notificação de trânsito não, multa. Além de multar, a Polícia Rodoviária Federal também ela é responsável por arrecadar a multa. Então ela multa e arrecada, né, aquele valor, aquela monta, né, que o indivíduo vai ter que pagar proporcionalmente à conduta que ele teve no trânsito. Então, ultrapassou o sinal vermelho, tem lá tanto de multa, está previsto no CTB. Está previsto no CTB, ele simplesmente aplica aquilo que está no CTB, ele não inventa nada. Tá? Ele vai lá e multa e o cara vai ter que pagar. Vai pagar aonde? E a Polícia Rodoviária Federal ela é responsável também por arrecadar tudo aquilo que é proveito da multa. Ela pode terceirizar, saiba disso, tá? É importante que você saiba. A multa não, mas a arrecadação sim. Lembra daquelas fases ali do ciclo policial, da atividade policial? Eu não posso terceirizar, eu não posso entregar a essência, mas eu posso entregar atos preparatórios e consumatórios. Nesse caso aqui é a arrecadação. Mas coloque no seu material. Ela também arrecada, tá? Ela arrecada aquilo que multou. Agora, só essa arrecadação também acabou aqui? Não, não acabou não. Imagina que você vai notificar alguém, você vai multar alguém e a base daquela multa faz com que você tenha que levar aquele veículo a um depósito. Ele está sem condições de circulação. Não vou dar exemplo de qual é, que não é uma aula de trânsito, tá? É uma aula da competência em si. Não quero que você entenda com um exemplo. Você foi lá e multou um veículo, olha, tem que multar. E aquela multa levava o veículo a um determinado depósito. Bom, você teve guincho para poder conduzir aquele veículo a um depósito, você tem o aluguel do pátio lá, que são as diárias do pátio. Por quê? Porque tem custos, né? E esses custos adicionais. Tudo isso, a Polícia Rodoviária Federal também arrecada? Arrecada. Então ela também arrecada não só a multa, mas qualquer custo adjacente necessário à aplicação da multa. Dei o exemplo para você do guincho e do pátio, tá? Qualquer outro custo necessário. Bota aí, ó. Além disso, qualquer outro custo necessário. Muito importante que você faça essa vinculação, olha. Ela arrecada a multa e ela arrecada também os custos necessários da sua atividade. Essa arrecadação é tudo aquilo que tem vínculo, tá? Tem vínculo à multa. Tem que ter vínculo à multa. E ó, deixa eu falar para você, se levar um veículo para um pátio, se levar um veículo para o pátio que ele não tenha condições de rodagem, botar ele no pátio lá e não ter multa, já tem um vício. Porque a multa, a consequência da multa é o pátio, tá? Já te dando bizu para você não fazer merda na sua atividade. Tem que ter a multa, é a multa que vai derivar então as circunstâncias dela prevista ali no CTB. Mas essa partezinha aqui é muito simples, é muito fácil, a gente consegue ir para outro tópico dessa legislação, que são os acidentes. Vão para a tela para a gente poder colocar nossos materiais aí. Em relação a acidentes na rodovia, a gente precisa entender que a Polícia Rodoviária Federal ela está apta a fazer o atendimento, tá? Ela está apta a fazer o seu respectivo atendimento. Esse atendimento vai me levar àquela ideia de salvamento, ó. Salvamento. Quando eu falo isso, me dá até um arrepio. Eu sei que está na legislação e eu não estou querendo inventar nada em relação a isso aqui, mas eu quero que você saiba, até para que você se resguarde na atividade policial.
Você só pode ir até onde a sua tecnicidade lhe permite. Lembre-se disso, você não é médico. Se você não é médico, você não é competente para realizar determinados procedimentos, tá? Então é muito importante. Poxa, em relação ao salvamento ali nas rodovias em acidentes, o que eu faço? Eu vou fazer o atendimento, eu sou obrigado a fazer esse atendimento. A Polícia Rodoviária Federal é competência dela. Chegou no local, o que você faz? Você vai fazer o salvamento. O salvamento pode ser a delimitação da área necessária justamente para que não ocorra outros acidentes naquela região, naquela área, né? Para salvaguardar o local e as vítimas até que chegue a ambulância e as pessoas técnicas necessárias para poder dar o atendimento necessário. Então, isso tudo faz parte do salvamento, tá? Do salvamento. Cai na sua prova, a Polícia Rodoviária Federal é competente para atender e salvar vítimas em relação a acidentes nas rodovias federais. Então, tá certo, é o que a legislação está dizendo para você. Então, você vai aplicar aquilo, você é concurseiro, você tem que aprender o que a legislação cobra na questão. É assim, mas já te dei o bizu, beleza? É importante que você tenha essa visão. Além dessa questão do salvamento, o serviço de prevenção, ela também trabalha, vou colocar aqui de vermelho, ela também trabalha com o serviço de prevenção, tá? Esse serviço de prevenção, ele pode aparecer de várias formas na prática. Sinalização, melhora da iluminação pública, campanhas, né, de conscientização. Então teve a campanha de conscientização do álcool zero. Então isso tudo faz parte do processo de prevenção de acidentes nas rodovias federais. Geralmente você encontra muito essas operações, né, que são operações administrativas com o intuito apenas de orientar o condutor. Você encontra ali em grandes datas como Natal, Ano Novo, Carnaval, festas nacionais ou regionais. Você vai encontrar muito isso como uma política pública da própria Polícia Rodoviária Federal para poder fazer essa conscientização. Até porque é dever dela buscar essa prevenção, tá? Essa prevenção. Suave na nave. Isso aqui é só isso e a gente consegue pagar para o próximo tópico, que é o tópico mais polêmico dessa legislação, e é importante que você preste bastante atenção nesse tópico, que é o tópico de investigação. Então, vem para a tela que a gente consegue escrever boas coisas aqui. A Polícia Rodoviária Federal. Primeiro aspecto, até porque eu já falei isso para você lá no início, ó. Vou botar de azul. Vou botar de azul mesmo, ó. O que acontece? Ela pode fazer... Bora, caneta. Deixa eu apagar porque ficou feio. Ela pode fazer perícia. Ela pode fazer perícia? Pode. Ela pode e deve fazer perícia para poder ter a maior materialidade suficiente para saber se aquilo ali foi criminoso ou não foi criminoso. Se houve algum dano ao patrimônio público, por exemplo, ela obrigatoriamente tem que fazer essa perícia. Você está estudando física, eu já falei isso, você está estudando física justamente para se tornar um apto, né? Está no conjunto de atribuições que você tem. Então você tem que estar apto a fazer aquilo. Então sim, a Polícia Rodoviária Federal faz perícia, é o primeiro aspecto que você precisa massificar na sua cabeça. Ela faz levantamento de locais. Quando eu falo aqui, ó, levantamento de locais, é o famoso boletim de ocorrência. Levantamento de locais. Esse levantamento de locais, coloca aí, é o BO, é o boletim de ocorrência. O que é esse levantamento de locais, Ronaldo? É a descrição dos fatos, é a narrativa. Então eu tenho um endereço, eu preciso de uma localização em relação ao fato, né, que aconteceu, estou relatando, então vou fazer um boletim de ocorrência. Ela faz todo o levantamento das informações. Ela pode fazer isso, o BO? Claro que pode, tá? Ela pode e deve fazer, até porque isso aqui é peça preponderante para poder desdobrar os demais atos administrativos que vão surgir daqui, do BO, do boletim de ocorrência. Isso aparece na sua prova como um levantamento. É importante que você saiba um pouco dessa nomenclatura. Outro aspecto aqui que a gente pode colocar é que ela faz testes de alcoolemia, tá? Testes de alcoolemia, de alcoolismo, né? Esses testes de alcoolismo é uma máquina, é um aparelho.
Ela tem que fazer, ela é obrigada a fazer? Ela tem que fazer. Inclusive, ela tem que fazer licitação para poder comprar equipamentos suficientes para poder fazer esse atendimento à sociedade. Isso também é uma forma de prevenção, tá? Também é uma forma de prevenção. Mas veja bem, quando eu falo investigação, quando ela faz teste de alcoolemia, ela está investigando? Está investigando. Está investigando. Está pedindo para o cara soprar ali para poder saber se aquele indivíduo está ou não está embriagado. Tem uma força, inclusive, pré-pericial, pré-prova, né? A gente sabe disso lá no direito. Mas é importante que você saiba que isso faz parte de um processo já de investigação. Agora, o mais interessante é o último tópico desse artigo que a gente precisa colocar. É a própria investigação. Ela faz investigação em si? Investigação. E quando eu falo investigação, eu estou me referindo à autoria, à busca da autoria e materialidade. Bom, você já deve ter ouvido bastante isso aqui em inquérito policial, mas a Polícia Rodoviária Federal, ela não faz inquérito policial. Por quê? Porque inquérito policial é peça exclusiva das polícias judiciárias, seja ela Polícia Civil ou Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal não faz inquérito policial, tá bom? Até porque tem que ter o delegado. O delegado só existe nessas duas instituições. Bom, mas o que ela vai investigar em si? Ela investiga situações correlacionadas ao trânsito, às rodovias federais. Então, coloque, são duas coisas, tá? Duas coisas. Tem que ser relacionada, ó, tem que ser relacionada ao trânsito e tem que estar num local certo, não tem? Nas rodovias, até porque é o campo de atuação dela, nas rodovias federais. Se não tiver, ela não pode atuar. Se não tiver, ela não vai investigar. Está fora do escopo de competência dela. Agora, preste atenção, até porque isso aqui já foi objeto de prova. Essa palavra investigação que a gente encontra na legislação já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade pela Associação dos Delegados da Polícia Federal. Essa ADI, ela não foi julgada ainda, tá? Ela não foi julgada ainda. Mas a OAB e o Ministério Público já se pronunciaram em relação à ausência desse julgamento, dizendo que a Polícia Rodoviária Federal pode investigar, sim, conforme o artigo, até que tenha, então, uma decisão do STF para esse tipo de entendimento. Tá? Por enquanto, o que você tem que levar para a sua prova? Você tem que levar para a sua prova essas duas informações. A Polícia Rodoviária Federal investiga e, sim, isso aqui já foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não importa saber de quem, tá bom? Mas isso aqui já foi alvo. Mas mesmo assim continua produzindo efeitos. A ação não foi julgada, beleza? A gente consegue ver isso até em questão. Deixa eu ver se eu coloquei a questão aqui. Coloquei, ó. Vamos ler, já vamos resolver a questão. Questão de 2014. De 2014, ó. Para agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes da polícia, para julgar, né, qual delas está correta, os agentes da Polícia Rodoviária Federal têm por atributo a investigação de todos os crimes ocorridos em rodovias. Todos não. Todos não. Tá? Tem que ter alguma coisa relacionada aqui. Tem que ser relacionada ao trânsito. Não basta ser só na rodovia, tem que ser relacionada ao trânsito. Então aqui está, cadê a canetinha? Canetinha errada. B. O referido dispositivo foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, sendo certo que, após manifestação da Advocacia Geral da União, por sua constitucionalidade, o tema continua aguardando julgamento. Está certo, pô. É isso que eu acabei de falar. Ó. Isso aqui está certo. Certíssimo. Aguarda julgamento. Então, continua constitucional. Continua sendo aplicado. C. Caso chegue ao conhecimento de um agente da Polícia Rodoviária Federal, o teor de determinado notícia-crime, sua obrigação é prosseguir com a coleta de provas, oferecendo em seguida denúncia ao Ministério Público. Ele oferece a denúncia ao Ministério Público. Não, ele não faz isso, tá? A colheita de provas, isso aqui é materialidade, não é materialidade? Ele simplesmente não pode receber uma notícia, crimes, buscar as provas necessárias e denunciar. Tem que ter, tem que ser vinculado ao trânsito e tem que estar nas rodovias federais. Lembre-se disso. Esses dois quesitos aqui é importante para você julgar esse item.
D. Em sua atribuição investigativa, a Polícia Rodoviária Federal poderá requisitar perícias e instaurar inquéritos policiais. Inquérito policial ela não pode instaurar, porque inquérito policial é peça preponderante do delegado de polícia. Então aqui, ó, errado, errado. A atividade de investigação é atribuição exclusiva dos policiais civis dos estados e da Polícia Federal, bem como do Ministério Público. Eu morro de rir quando eu leio umas paradinhas dessa aqui. O que impede que peças de informação produzidas por outros órgãos sejam aproveitadas em ações penais. Olha, impede peças de informação se você for fazer uma perícia, lá uma perícia de trânsito, justamente para saber do impacto, a velocidade, usar a física, então ali, isso não é uma peça de informação, isso não pode ser utilizada ali para o juiz tomar a sua decisão, porque ele vai tomar a sua decisão, tem o livre convencimento das coisas através das informações que chegar para ele. Claro que, poxa, toda peça de informação é bem-vinda, então um item aqui totalmente viajado mesmo. A questão não está tão de graça, porque você precisaria saber que esse objeto de investigação, né, o tema investigação, já foi objeto de uma DI. Já foi não, ainda é, porque esse ainda não houve julgamento dele. Beleza? Então fique atento em relação a essa temática. Conseguimos ir para o próximo tópico? Próximo tópico, vamos lá, Padawan. O que a gente pode falar aqui sobre credenciamento e fiscalização de segurança? Quando eu falo credenciamento, significa que a Polícia Rodoviária Federal ela vai ter que tomar uma postura a determinada categoria, vamos dizer assim, de serviço, ela vai credenciar serviços de escolta. Serviços de escolta. Ele falou escolta de valores, ele falou escolta de bens? Não, ele falou só escolta. Então, compete à Polícia Rodoviária Federal a fazer o credenciamento das empresas que fazem escolta. Então, compete a ela. Ela tem essa competência, até porque ela tem um processo investigativo para poder credenciar essas empresas, que é bem interessante, inclusive. Mas não é objeto aqui do nosso bate-bola. Beleza? Ela vai credenciar, lembre-se disso, credenciar. Isso aqui é o que mais cai. Agora, ela vai fiscalizar e adotar medidas de segurança para onde? Para remoção de veículos. Remoção de veículos. Ela também vai fiscalizar, sem sombra de dúvida, a escolta, porque ela credencia, mas ela não só credencia, ela vai fiscalizar os serviços de escolta e ela vai também para o transporte de cargas indivisíveis. Aqui, ó, transporte de cargas indivisíveis. E aqui, além da indivisível, você já pode colocar perigosas, porque isso aqui foi uma acrescentou. Perigosas e aquelas chamadas supercargas. Tem os tremiões, né? Supercargas. Esses três aqui é o que de fato a gente fala sobre transporte de cargas, que é isso aqui. Indivisíveis, perigosas e supercargas. Aí sim a gente consegue completar esse artigo, beleza? Mas entenda, ó, ela vai credenciar a escolta. A questão pode vir desse jeitinho. Uma questão cobrando para você que ela vai credenciar e fiscalizar o serviço de transporte de cargas. Não, ela só fiscaliza. Ela só credencia um tipo de serviço. Qual é o serviço que ela credencia? Ela credencia escolta. Ronaldo, mas eu não preciso de uma regulamentação disso? Não, regulamentação não. Você precisa de uma fonte normativa que vai trazer essa ideia para o trânsito também. Então você vai pegar o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e vai lá no artigo 20 dele. No artigo 20 do CTB você vai ver exatamente isso, do mesmo jeitinho lá também. Compete à Polícia Rodoviária Federal credenciar o serviço de escolta, bem como fiscalizar, aí vem lá, da mesma forma que a gente colocou aqui. Então, artigo 20, vamos colocar? Artigo 20 do CTB. Artigo 20 do CTB. Só para a gente deixar a nossa instrução um pouco mais rica, né? Um pouco mais cheia de informações suficientes para que você consiga fazer uma boa prova. Deixa eu ver o tempo ali. Tá bom, a gente continua bem. Ó, assegurar a livre circulação, direito de vizinhança. Direito de vizinhança é bem interessante para a gente poder colocar em prova aqui, ó. Assegurar a livre circulação.
Como ele vai assegurar? Vamos colocar de verdinho, né? Ele vai assegurar com apoio, né? Com ajuda. Ele vai pedir apoio e também vai apoiar, tá? Apoiar também. Os órgãos locais, como assim? A gente sabe que a fiscalização de trânsito, a nossa Constituição, ela busca a fiscalização de trânsito de uma forma mais pontual para os municípios, né? Então, a gente tem o DETRAN, que é um órgão estadual, que faz o trabalho administrativo, liberação de documentação, fiscalização do veículo para saber se ele está em dias com a tributação, né, paga o IPVA, esse tipo de coisa. E quem faz a fiscalização em loco, geralmente são as centrais, né, são as setes, geralmente, tá? São as setes. O município pode ter outra nomenclatura, não sei quais são os municípios ali que tem o serviço de sete de fiscalização de trânsito, né? Essa fiscalização em si são municipais. Então, a Polícia Rodoviária Federal, uma rodovia passa em determinado município, ela pode apoiar uma operação, pode pedir apoio daquele órgão de trânsito, daquele município, do Estado, da Polícia Militar daquele Estado ou do Distrito Federal. Então, isso tudo faz parte da ideia de assegurar a livre circulação, beleza? Agora, quando eu falo do direito de vizinhança, aqui que é bem legal. O direito de vizinhança é o direito de tranquilidade. Pense assim. O direito de vizinhança é para que a gente tenha tranquilidade. O que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com o direito de vizinhança? Imagina que uma determinada obra comece a ser construída na adjacência de uma rodovia federal e aquela obra começa a implicar na própria infraestrutura da rodovia. Isso pode causar, está causando ou pode causar um problema na segurança da via? Pode. O que a Polícia Rodoviária pode fazer em relação a isso? Cara, ela pode parar a obra. Pode parar. Ela tem poder para poder fazer isso. Por quê? Porque a rodovia é vizinha dela, vizinha daquela obra que está acontecendo ali. Ela, não, peraí, que a sua obra está atrapalhando aqui a segurança da via. Porque compete à Polícia Rodoviária Federal garantir a livre circulação. Isso inclui a segurança da própria via. Entenda isso, tá? Entenda isso bem legal. Vamos colocar no material? Vamos colocar para a gente ficar bem legal. Ela pode promover interdições, tá? Interdições. Claro que é precário, né? Interdição não é total. Uma interdição que até que seja analisada por outra autoridade. Mas ela pode fazer interdições em construções, só para a gente ilustrar aqui, ó. Construções, obras, é redundante, né? Instalações não autorizadas. Instalações não autorizadas. Lembre-se, qual é o objetivo dela com isso tudo? É garantir a segurança da via. Entende-se a via, claro, como uma rodovia federal, né? Né, Padawan? Não vamos sair do foco, é uma rodovia federal. Lembre-se disso. A Polícia Rodoviária Federal pode interditar uma obra adjacente a uma rodovia federal? Verdadeiro ou verdadeiro? Com certeza é verdadeiro, meu Padawan. Porque está aqui, está na própria legislação e você consegue levar isso muito bem para a sua prova. Vamos para o próximo tópico, né? Deixa eu ver o que vem aqui. Opa, legal. Já trabalhei aqui, ó, inclusive. Mas sem falar de pessoas, né? Que é só conteúdo, beleza? Presidente da República, ministro de Estado, chefe de Estado, diplomatas estrangeiros. Que porra é essa? O que significa isso aqui? O que tem a ver a Polícia Rodoviária Federal? Ela pode apoiar, ó, que legal. Ela pode apoiar, pode não, né? Tá como competência dela, apoiar a livre circulação dessas autoridades. A livre circulação dessas autoridades. Como é que ela vai apoiar essa livre circulação dessas autoridades? Bom, ela vai criar medidas de segurança, ela vai elaborar um determinado planejamento, calma que eu vou explicar direitinho. Ela vai promover um serviço de escolta. Bom,
Imagina, o presidente da República está se deslocando, né, da sua residência, lá no Palácio da Alvorada, até a base aérea de Brasília, no meio de um grande tumulto e uma grande manifestação pública que está acontecendo aqui de caminhoneiros, vamos supor, né? Eu falo aqui porque eu estou falando do Distrito Federal, inclusive eu moro aqui, sou policial daqui, né, inclusive. Mas vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal pode promover a escolta do presidente da República até a base aérea para garantir, então, a sua circulação na via? Pode, pode. Ah, o presidente vai fazer um evento, uma inauguração lá perto em Foz do Iguaçu, vai inaugurar um novo posto da Receita Federal, né? Aí passa ali na rodovia e a Polícia Rodoviária Federal pode fazer a escolta dele até lá? Pode. Ela vai planejar isso? Com certeza. Vai fazer um processo de planejamento. Olha, quantos policiais eu vou precisar para fazer a escolta do presidente? Por quê? Quantas saídas de via, entradas da via eu tenho? Então isso tudo é planejado de acordo com o atendimento. Mas só o presidente da República? Não. Coloca aí no seu material, porque não está aqui, tá? Mas é importante que vocês também saibam que não é só o presidente, não. O vice-presidente da República também tem essa prerrogativa. Os ministros de Estado, ministro de Estado, a gente está falando de ministro do Poder Executivo, né? Ministros de Estado. Os chefes de Estado são chefes de outras nações, tá? Presidentes, reis, rainhas, primeiro-ministro de outras nações. E os diplomatas estrangeiros. Diplomatas estrangeiros são aqueles, não é um diplomata brasileiro, não. É um diplomata estrangeiro a serviço do seu país no Brasil. Ele também tem essa prerrogativa. Então está dentro do escopo da Polícia Rodoviária Federal, fazer todo um planejamento estratégico para poder garantir a circulação dessas autoridades aqui em território nacional, no Brasil, claro, nas rodovias. Agora, ela pode fazer isso quando ela quiser? Não, ela tem que ter um motivo, tá? Ela tem que ter um motivo. O presidente vai fazer uma movimentação da sua residência até a base aérea. Pô, mas ele faz isso todo dia. Mas agora está tendo uma manifestação de caminhoneiros. Tá vendo? Eu preciso de um motivo de fato, porque o motivo de direito é a própria legislação me amparando que eu tenho que garantir a livre circulação desse indivíduo. Entenda isso, eu tenho que ter um motivo. E em grandes eventos, eu preciso de um órgão gerenciador. O que é um órgão gerenciador? Imagina lá a inauguração da Polícia Rodoviária Federal, não. No exemplo que eu dei foi da Receita Federal, lá em Foz do Iguaçu, né? Vai se inaugurar uma sede da Receita Federal ali na Ponte da Amizade. Isso é um evento a nível presidencial e complexo, né? Complexo. É o presidente da República que vai até lá. Outras autoridades também vão. Eu preciso de um órgão que vai gerenciar esse evento. Eu já te adianto para vocês, não vai cair na sua prova, mas só para você saber. Os eventos do presidente da República, do que tange a segurança institucional do presidente da República, quem faz é o GSI, que é um ministério, tá? É um ministério, é o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, também toma conta do Vice-Presidente. Então é ele que é o órgão gerenciador. Mas tem que ser necessariamente o GSI? Não, se for, por exemplo, um embaixador estrangeiro. O Ministério da Justiça faz entra como órgão gerenciador. O que mais importa é você saber, eu preciso de um motivo e preciso de um órgão gerenciador para esses eventos, para garantir a circulação da via dessas autoridades aqui em grandes eventos. Coloque no seu material, tá? Que eu preciso disso. Preciso de um primeiro aspecto, preciso de um motivo. Segundo, eu preciso de um órgão gerenciador desse evento. Vou botar aqui, ó, eventos. Tá? Eventos. Só para que você consiga entender o que eu estou falando aqui e não viajar demais na sua prova e perder pontos e tempo interessante, onde você poderia estar gastando fazendo outras questões. Vamos seguir. ECA, vem para a tela aqui, ó. Essa aqui é de graça, se cair na sua prova é de graça. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o que a Polícia Rodoviária Federal tem a ver com ECA? Tem tudo a ver com ECA. Tem uma paradinha bem legal que a gente... Bem legal não, né, Ronaldo? Sacanagem, né? Imagina isso aqui, ó. O tráfico de menores. Tráfico de menores.
Quando eu falo tráfico de menores, as rodovias brasileiras, elas não dão escoamento, inclusive, para outros países? Dão. Então, o que a Polícia Rodoviária tem que fazer? Combater o tráfico de menores. Isso está previsto no ECA, se eu não me engano, no artigo 67 ou 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, compete à administração pública, no que tange o seu corpo policial, prevenir a questão do tráfico e combater o tráfico de menores. Então, quando falar tráfico de menores para a Polícia Rodoviária Federal, você já sabe que o papel da Polícia Rodoviária Federal é combater. Isso aqui, ó. Combater o tráfico de menores. Bem suave, bem facinho, não tem muito para onde a gente conversar sobre isso aqui, a gente já pode ir para o próximo tópico. Atividade criminal. Opa, atividade criminal, eu já falei, né? Mas eu vou colocar aqui mais pormenorizado para você melhor. Qual é a atividade preponderante da Polícia Rodoviária Federal? Lembra comigo? Atividade preponderante é aquela atividade para a qual aquele órgão foi criado. Ele foi criado no intuito de prevenir a criminalidade, né? Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela é preventiva. Então, coloca aí, ó, sua atividade criminal. Para o crime, ela existe para prevenir. É preventiva. Essa é a natureza da sua atividade. Ela é preventiva. Se ela não fosse preventiva, para que ela usa o uniforme? Ela tem que ser vista. Você vê o policial rodoviário federal na rodovia. Não sei se você faz isso, eu torço para que você não faça, mas se você conhece até um amigo, um primo, né, geralmente, tá lá o cara mexendo no celularzão, tá lá mexendo no celular, de repente ele vê uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, ele, ó, peraí, ele mete o celular ali entre as pernas, joga no chão do carro, enfim. Por quê? Que isso tem a ver? Isso é o efeito, cara, preventivo. Você não quer tomar uma multa, então você vai desovar o celular. Entende isso? Isso é prevenção, a sensação que você está sendo fiscalizado. E quando eu olho uma instituição toda identificada visualmente, essa é a sensação que ela nos traz. Ela previne a criminalidade. Então, essa é a natureza dela. Tá? Coloque aí, ó. Cadê? Deixa eu ir para a tela. Preponderantemente. Isso aqui, ó. Preponderantemente. Agora, quando eu uso essa palavra, por isso que eu gosto dela, preponderantemente não significa o todo, não é exclusivo, não é absoluto. A Polícia Rodoviária Federal, ela também atua, além de ser preventiva, ela também é repressiva. Nós já vimos isso. Então coloque aí, ó, ela também é repressiva. Por que ela é repressiva? Porque ela pode investigar. A gente já sabe disso. Ela pode investigar. Lembra até do exemplo que eu dei do interstício crimes? Então, se já está acontecendo o crime ali na sua fase de execução para frente, já é um processo repressivo. Eu já preciso energicamente buscar garantir a incolumidade daquela pessoa, sei lá, se ela está sendo assassinada, eu vou tentar salvar a vida dela, é um dever. Dali já é o flagrante, eu já tenho que atuar. Então é repressivo. Já não preveni, agora tem a ação. A prevenção, inclusive, tem um caráter mais aberto, exige uma certa discricionariedade do agente público, ele pode escolher quando atuar, mas na hora que acontece o pega para capar, o fato delinquente, o fato delituoso, o agente público não pode se omitir, ele tem que agir. Então ele vai agir de forma repressiva. Beleza? Isso é muito importante, coloca um asterisco aqui, ó, porque isso aqui, lembre-se, isso aqui foi colocado, ó, em 2019, pode ser cobrado e pode mesmo, muito importante. Eu olho para a tela sempre porque a tela está na frente e tem que ver onde é que está, se você está filmando o slide, eu estou falando com você, mas eu me controlo por ali. Olha aí, prerrogativas, meu caro Padawan. Quando você entra para a Polícia Rodoviária Federal, você entra, tá? Não é um curso de formação. Quando você realmente é tomado posse, você vai lá e faz um documento oficial. Esse documento oficial é uma carteira de identidade funcional. A título de curiosidade, são poucas as identidades que a gente tem. Carteirinha estudantil não é uma identidade oficial, inclusive. Importante que você saiba, documento com foto, como a sua identidade civil,
a sua CNH, a sua carteira de trabalho, o seu passaporte e a sua identidade funcional de fé pública. É quando você é um agente público, um servidor público, um policial e tem essa identidade funcional. Ela pode ser utilizada para sua identificação. OAB é identidade funcional? É identidade funcional. Tá? OAB é uma entidade sui generis de natureza pública, mas deixei isso para outro momento, em outra aula, porque eu falo isso porque todo mundo me pergunta. Então, quais são as prerrogativas desse documento funcional? Bom, nesse documento funcional que você vai receber como policial rodoviário federal, ele tem o seu porte de arma, né? Literalmente está lá o seu porte de arma de fogo, né? No calibre permitido, inclusive para você. Você tem trânsito em todo o território nacional com a sua arma, justamente porque você tem uma funcional que lhe garante o porte, tá? Não confunda posse com porte, tá? Posse de arma de fogo é uma coisa que pode se ter, o porte é proibido, salvo as exceções previstas em lei, que é o caso da Polícia Rodoviária Federal. Então vamos colocar o primeiro aspecto que a gente precisa em relação a isso é o porte de arma, né? Coloca aí, ó, porte de arma. Porte de arma de fogo, né? Arma de fogo é aquilo que você vai ter. Agora, essa carteira também vai te dar um acesso melhorado. Você tem livre acesso aos estabelecimentos da Polícia Rodoviária Federal. Ronaldo, mas eu já tenho, se eu for uniformizado, calma lá. Se você for uniformizado, você concorda comigo que você pode, uma pessoa de má fé pode mandar fazer aquele uniforme? Pode, né? Então não é o uniforme que lhe garante o acesso. O que lhe garante o acesso é a identidade funcional, tá? Então essa prerrogativa. Você trabalha em Foz do Iguaçu e vai visitar a unidade do Distrito Federal. Chega lá, ninguém te conhece. Apresenta a identidade funcional, tem acesso. Acesso livre nos prédios públicos da Polícia Rodoviária Federal. Então você tem franco acesso. Vou botar aqui aos prédios públicos. Prédios públicos da PRF. Tá? Então é muito importante que você tenha essa visão. Tá? Isso pode ser cobrado por você tão bobinho que quando cobra o cara erra. Mas é importante que você faça essa distinção. Além do porte de arma de fogo, além de ter acesso aos prédios públicos da Polícia Rodoviária Federal, você também, munido dessa identidade funcional, você vai ter prioridade no transporte. Tá? Prioridade no transporte é literalmente você, se caso necessário, pegar um ônibus aqui correndo para poder fazer um atendimento ali, a sua identidade funcional vai te dar essa garantia. Você tem essa prioridade. Por exemplo, você está no trânsito, né, com a viatura descaracterizada ou até uma viatura caracterizada, ela por si só já te ajuda. Mas você precisa passar o mais rápido possível, justamente para poder fazer o atendimento de uma determinada ocorrência. O que você faz? Você se identifica, pega a sua identidade, se identifica ali, fala para o outro policial que não te conhece, um policial militar, fala só, eu preciso passar porque eu estou no atendimento de uma ocorrência. Identidade funcional, você vai ter prioridade, tá bom? Então coloque aí justamente essa prerrogativa da identidade funcional. Você tem prioridade, tá? Prioridade em transporte e comunicação também, tá? Transporte e comunicação. Justamente para garantir a sua celeridade no atendimento daquelas ocorrências. Isso aqui é muito importante, tá? 3 aspectos aqui que você precisa levar. São só esses 3 mesmos em relação à identidade funcional, então a gente já consegue matar esse tópico. Agora eu vou falar de pontos exclusivos do artigo 47. Lembra? O decreto 1655, ele é de 1995 e ele foi ampliado em 2019, não só para a Polícia Rodoviária Federal. Essa legislação, a 9.662, ela traz várias outras prerrogativas para outros órgãos, a Polícia Federal é uma delas, por exemplo, e também traz um artigo 47 especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E é por isso que ela está no seu edital. Não é que ela é uma regulamentação, tá, do decreto 1655, até porque o decreto 1655 é uma regulamentação do artigo 144, parágrafo 2º, que fala da Polícia Rodoviária Federal. É uma regulamentação já da própria atividade policial. Aqui a gente chama de ampliação, tá bom? É uma ampliação no conjunto de atribuições institucionais da Polícia Rodoviária Federal. Então fique atento,
está até na telinha aqui, ó, pontos exclusivos do artigo 47. Fique atento. Vamos já direto aqui na tela, ó. Inteligência e intercâmbio de informações. Categoricamente, para você que está acompanhando mídias, está acompanhando grandes jornais sérios, você com certeza tem visto bastante operações da Polícia Rodoviária Federal em apreensão de armas e entorpecentes a nível nacional. Garanto para você, isso é fruto de um serviço de inteligência, isso é fruto de um serviço de investigação. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, ela faz isso investigando ali? Não, a gente chama isso de inteligência, né? Inteligência é um serviço de levantamento, você não conhece, claro, né? Serviço de inteligência é um serviço de levantamento de informações. Então, eu tenho informes, a gente chama de informe. Aconteceu um informe aqui, um informe ali, uma pessoa me falou ali que vai chegar um carregamento X, um carregamento Y, aí a Polícia Rodoviária Federal vai lá e monta uma operação de blitz, e nessa blitz vai poder triar caminhões com características suficientes para o transporte daquela quantidade de drogas que foi chegado para ela como uma informação. Uma denúncia, né, anônima, apócrifa e assim vai. Isso também faz parte do serviço de inteligência. Além dessa questão da inteligência, a gente fala sobre o intercâmbio também, na Lei 9.662, no artigo 47. Esse intercâmbio é um intercâmbio técnico, é um intercâmbio onde a Polícia Rodoviária Federal pode fazer um termo de cooperação técnico, por exemplo, com a Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, ela pode fazer com o Exército, ela pode fazer com a PM local de cada estado. Esse intercâmbio de informações é o que faz, eu diria que o que monta a segurança pública como ela deveria ser, né? Tem aquela velha frase, juntos somos mais fortes, mas eu diria que integrados somos imbatíveis. Cara, o serviço de inteligência das forças, de todas elas, seja a Força Armada ou Força Auxiliar, seja a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, eu não conheço tanto, mas garanto que tem um excelente serviço de inteligência. Se todas elas trabalhassem de forma interligada, cara, ia fazer muita diferença. Mas vamos colocar aqui no nosso material para que a gente consiga fazer essa distinção. Não é uma distinção só, né? A gente coloca isso aqui, que isso aqui é um critério de articulação. Articulação. Articulação para quê? Para informação, para preparação e para treinamento, tá? Aqui você consegue ter bastante coisa legal. Essa é uma parte que só tem lá no artigo 47, não tem muito o que cobrar sobre isso. A Polícia Rodoviária Federal possui serviço de inteligência, certo, né? Inclusive está dentro do escopo de atribuições institucionais da Polícia Rodoviária Federal que ela tem que ter esse serviço de inteligência e intercâmbio. Então é redundante. Só fazer uma leitura mesmo que você já consegue ter essa noção. Tranquilo? A gente pode ir para o próximo tópico, políticas públicas de educação de trânsito. Isso aqui previne mais criminalidade do que qualquer coisa, tá? Políticas públicas. Quando eu falo em políticas públicas, eu estou falando de campanhas. Campanhas. Agora, se você me dá licença, eu vou te contar um caso real, para ilustrar isso aqui bem interessante, para que você não perca pontos na sua prova. Quando eu falo sobre políticas públicas, eu falo sobre sistemas programáticos normativos, não é isso? Então eu vou programar que, através de uma dotação orçamentária, de uma reserva financeira, de um planejamento, onde eu tenho uma finalidade específica, educar melhor o trânsito. Então uma campanha de educação, um jornal, um comercial, enfim, eu vou escolher o veículo e vou tentar colocar isso em prática. E eu posso fazer isso também no embate corpo a corpo, eu posso fazer uma operação, nessa operação que é a Operação Consciência. Vou conscientizar todos os veículos que estão passando por ali. Qual é o caso que eu estou te passando? É esse aqui, ó. O carro parou, tá? Não foi comigo, não está longe de mim isso, tá? Eu já te falei, eu sou policial do Distrito Federal, não atuo nessa área, mas o cara me contou, eu achei super interessante o caso real. O cara parou, era uma campanha de conscientização, ele tudo direitinho, conversando com o cara, sabe, papo vai, papo vem, falando pro cara, olha, tem que usar o cinto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. De repente,
ele olha para dentro do carro e vê um comprimido lá, chamado arribite, que alguns caminhoneiros utilizam. É um entorpecente, né? Uso e porte de entorpecente, de materiais ilícitos, é crime, tá? Não, ser maconheiro ainda não é legal, não é legalizado, então continua sendo crime. O que o policial fez? Ele não tem opção, ele tem que fazer, tá? Ele tem o dever de agir. Ele, ó, interessante, tal, que bom que o senhor entendeu nosso papel aqui de prevenir o acidente, né? A criminalidade, perfeito. Mas o senhor está preso por uso e porte de entorpecente. O que ele fez? É o dever dele de agir, ele não podia se omitir, simples assim. A política pública, ela não exime, o que eu quero dizer com isso? Que a política pública, ela não exime o dever do Estado de agir quando ela encontra algo que a lei determina que ela faça, tá bom? Então é muito importante que você saiba disso. Mas vamos lá, políticas públicas de educação de trânsito, são as chamadas campanhas. Aqui nas campanhas, o que eu tenho? Mídia, que são os veículos, né, de mídia. Eu posso ter operações. Cara, tem vários exemplos aqui, inclusive um temão para uma redação, né? Políticas públicas de aproximação na segurança, na polícia cidadã. Tem várias possibilidades aqui que a gente pode explorar. Mas por enquanto só isso é o suficiente para que você consiga levar para a sua prova. Fiscalização das condições das vias. Olha só. Quando eu falo em fiscalizar, compete à Polícia Rodoviária Federal, né? Polícia Rodoviária Federal. Essas vias, obviamente, são rodovias federais, tá? Rodovias federais. Ela vai fazer a fiscalização através de ir ao local ou receber algum tipo de denúncia que aquela via não está apropriada para rodagem, até porque isso aqui faz parte da missão dela, né? Ela tem que manter a segurança das vias. Ó, lembre-se, essa é a missão dela, segurança eu vou botar assim, das e nas vias. Esse é o papel institucional dela. Então ela faz a fiscalização. Aí vem a dúvida, ela fiscaliza uma concessionária, ela fiscaliza uma empresa que está ali cobrando pedágio, que foi entregue para aquela empresa um trecho da rodovia federal? Cara, é rodovia federal? Não importa quem está tomando conta, é rodovia federal? Cara, então vai fiscalizar. Então ela entra sim, tá? Ela multa dentro de uma concessão de serviço público ali, numa rodovia terceirizada. Então ela faz tudão, porque é rodovia federal. Só isso já é o suficiente para a gente entender esse tópico. Esse último eu digo para você que é o mais delicioso das inovações do artigo 47 da Lei 9.662 de 2019. É o termo circunstanciado de ocorrência, ó, o TCO. Deixa eu falar sobre o TCO para você antes que eu escreva aqui. A Polícia Rodoviária Federal, né, ela é uma polícia, obviamente, e ela pode aplicar o termo circunstanciado de ocorrência. Mas para você que está caindo de paraquedas e não sabe o que é TCO, deixa eu dar uma breve explicação. Eu tenho uma peça jurídica chamada inquérito policial, que é composta obrigatoriamente por um delegado de polícia, que vai buscar a autoria e materialidade de um fato delinquente, de um fato delituoso, perfeito? Mas eu tenho outra ferramenta jurídica que faz a mesma coisa, que é o TCO. Claro que o TCO ele tem que ser mais simples, até pelo princípio da simplicidade, da oralidade e outros tantos princípios que vão nortear a aplicação dele. É a Lei 9.099 de 95 que vai me trazer isso aqui, tá bom? O TCO me traz a seguinte ideia: qualquer autoridade policial pode fazê-lo seguindo as determinadas condições. Quais são as condições? O crime não ser de menor potencial ofensivo, e esse crime, para não ser de menor potencial ofensivo, ele não pode ter uma pena somada, cominada, superior a 2 anos. Legal. Ou que, salvo as restrições legais. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, Maria da Penha, agressão à mulher, a pena não é superior a 2 anos. Então é um crime de menor potencial ofensivo. Mas a Lei Maria da Penha estabelece que não aplicar-se-á a Lei 9.099 nos casos de Lei Maria da Penha. Ponto. Então eu não aplico, mesmo sendo menor potencial ofensivo. Mas o mais legal do TCO é a simplicidade dele. A gente chama de efeito no capô da viatura. Tá?
é a simplicidade. O cara acabou de cometer um delito, uma contravenção, geralmente contravenções, né, penas de 6 meses, ali bem pequenininhas. Você vai conversar com o cara e pergunta se ele quer fazer um TCO. Você quer fazer um TCO? A gente resolve aqui na hora. O cara, não quero ir para a delegacia, eu quero fazer aqui. Aí o cara assume o que fez. Geralmente você pega uma testemunha, se for um crime condicionado à representação, você pega a representação, obviamente, como por exemplo ameaça, tá? E assim vai. Mas a gente não está estudando direito penal. Preenche o termo, ele assina, a data, se você puder e tiver, você coloca a data que ele vai comparecer ao Ministério Público ou uma data a prazar, ou seja, o Ministério Público vai chamá-lo para ser ouvido, para fazer uma transação penal e assim vai. Tá vendo que é muito simples, é muito rápido, é muito mais tranquilo de se fazer o TCO. E é bem interessante mesmo. Atuar nesse campo do crime menor, parece que não, mas ele dá um efeito social muito maior do que os crimes complexos. Os crimes complexos são pequenos e eles realmente precisam ficar na mão de pessoas como as polícias civis e a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal ela pode e deve ajudar a sociedade até de uma forma bem mais eficiente como um TCO. O TCO é fantástico. Então coloque no seu material para onde eu vou aplicar o TCO. Policial Rodoviário Federal, o PRF pode, ele deve, tá? Ele pode não, ele deve aplicar o TCO. E onde é que eu vou aplicar esse TCO? O que é esse TCO? Ele é aplicado, Lei 9.099, de 95, os crimes de menor potencial ofensivo, de menor potencial ofensivo, de vermelho, ó, com pena, é assim mesmo, tá? Cominada não superior a 2 anos. Não é uma aula de 9.099, então eu não vou querer gastar tempo aqui com você. A gente está falando de competências institucionais, então você já sabe. Um policial rodoviário federal aplica o TCO, ele é competente para poder fazer o termo circunstanciado de ocorrência? Sim ou sim? Sim, sem dúvida. Agora, um tópico do seu edital é a 9.099, você tem que dar uma estudada nela, saber quais são os crimes de menor potencial ofensivo, saber sobre os princípios da oralidade, da simplicidade, da celeridade, e dentre tantos outros princípios que vão nortear a 9.099, como é que funciona o juizado criminal, né, o GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Então é muito importante que você faça essa leitura também. Quem sabe até faça uma aula de 9.099, que é uma legislação gostosíssima de se falar e resolver questões sobre ela. Mas, por enquanto, nós matamos aqui o decreto 1655 de 95 e a lei 9.662 de 2019. Navegamos por toda ela, tá? Falando pontos específicos. Agora, se você está assistindo até o final, o plus, né? Já fica a dica para você. Eu vou resolver uma caralhada de questão sobre esses temas de legislação específica aqui, com você, em vídeo, uma por uma. Talvez eu tente até fazer ao vivo, né? Para ter a interação de vocês. É bem possível. Quando isso vai acontecer? Um vídeo por semana, né? Então, se essa semana você está vendo esse vídeo, vê a data de publicação, você já sabe que é na outra semana que você vai ter. Eu sempre gosto de trabalhar nas terças e nas quintas-feiras no meu escritório para poder gravar as aulas aqui, para poder ter mais flexibilidade com vocês. Mas vejam, deixem os seus comentários para eu saber se vocês querem ao vivo ou se vocês querem gravado para poder, sei lá, o que fica melhor para vocês. Quantas questões são suficientes para vocês nesses aspectos? Quais são as dificuldades que você tem? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar muito de lê-los e respondê-los, curti-los. Enfim, é interessante a gente ter essa interação, porque interagindo é que a gente cresce mais ainda. Bom, se não se inscreveu no canal, aproveita o gatilho e se inscreva para ajudar o tio aqui a dar uma crescida aqui no YouTube e levar mais conhecimento útil e relevante para as pessoas, né? Sem enrolação. Luz e paz, meu amigo. Bons estudos, hein?